ela está toda acostumada com outro tipo de jornalismo, de repente ela vai parar no Notícias Populares. Deu até um pouco de dó, porque não deve ser fácil, de repente, você se deparar com outros jornalistas, com outros critérios, que inclusive nem tem muito compromisso com a verdade ali, né? Que fica bem evidente isso também. Essas pessoas existiram, ou pelo menos são baseadas em situações que aconteceram? Eu costumo dizer que a pessoa tem que assistir a série com a mesma desconfiança que ela leria o jornal, né? Então ela pode ver Entendi. traços de uma pessoa ou outra nos personagens e nas histórias que são contadas, mas tem que sempre manter aquele pouco de desconfiança, né? Em relação aos personagens em si, o André tinha uma pesquisa muito grande, né, André? Com diversas Sim. entrevistas que foram feitas, a gente fez algumas delas juntos, né? Pela própria experiência dele estar lá ali nos anos 90 também. Mas ao ficcionalizar, né, a gente tenta ter mais liberdade possível, né? Justamente porque a gente muitas vezes está lidando com questões que podem ser sensíveis, né, para alguém que se sinta Claro, representado. Mas tem claro. gente, tem uma personagem, por exemplo, que é a personagem da Greta, que é parcialmente inspirada na colunista social Tânia Voss, que foi a primeira colunista negra, colunista do Notícias Populares. A Tânia amou o personagem da Greta, ela todo dia ela já me Olha, escreve dizendo que maravilhosa amou a mesmo. personagem. Tal. Uma mulher Então acho que é exuberante. isso, assim. A gente deu uma Uhum. misturada tudo, mas acho que as pessoas que viveram ali conseguem identificar um pouco de si em um outro personagem, né, André? E a fotógrafa também, né? A Sim, Conceição. eu acho que a personagem da Paloma, né, que é a Luciana Paz, que é uma jornalista, digamos, séria, né, entre aspas, assim, né, que trabalha na Folha, correspondente internacional e de repente cai no NP, ela representa uma geração inteira de jornalistas que tiveram a mesma experiência, ou experiências semelhantes, né, porque final dos anos 80, o Grupo Folha, que era o dono do Notícias Populares, ele tentou modernizar o jornal, né, levar um sangue novo para o jornal. E começou a botar na redação do NP jornalistas que eram ligados à Folha de São Paulo, a coberturas mais, digamos, uma cobertura mais elitizada, né? Mais... Uhum. Eu mesmo fui da Ilustrada, que era o caderno de cultura é o caderno de cultura da Folha, para o caderno de variedades, que era o caderno de cultura dos Notícias Populares, né? Muitas pessoas que Uau! trabalharam comigo na época tiveram essa experiência. Então, Que a choque, hein? personagem Paloma Também. foi um choque, mas um aprendizado também, né, Tânia? Sim. Porque a gente aprende que não existe um tipo certo ou errado de jornalismo, né? Existem vários tipos de jornalismo feitos de maneiras diferentes e com objetivos diferentes, públicos diferentes, eles são igualmente válidos, né? Eu fiquei muito contente da gente poder contar a história da Paloma via a grande Luciana Paz, que está fantástica na série, Sim, tá mesmo. porque foi uma época muito importante do NP. Muita gente muito talentosa e premiada e tal trabalhou no NP durante um bom tempo, né, substituindo, às vezes, um pessoal mais da velha guarda. Eu não estou comparando, dizendo que eram melhores jornalistas ou não, mas foi muito legal que o Grupo Folha tentou fazer essa mudança, né, entre os anos 80 e 90. Sim, uau. Aí você que falou, para colocar sangue novo. Sangue Não deixa novo, de ser exatamente. sangue, né? É novo, mas não deixa de Muito ser sangue sangue. novo, é. Porque Notícias Populares, né, sai sangue. A gente brincava que se torcesse, sairia sangue do Notícias Populares. E a fotógrafa que vocês... É Conceição? Não. A Conceição, que vocês trouxeram a própria para interpretar o papel dela, não é isso? É o Conceição Ô, Conceição. e na verdade ele inspirou o personagem do Conrad, né, que é Sim. um dos fotógrafos da série, mas ele interpreta mesmo o motorista do NP, porque tinha essa história que o André contava e que Ah, os próprios fotógrafos contavam, que os motoristas eles eram quase os produtores dos jornalistas, né? Eram eles que chegavam nos lugares, conversavam com as pessoas, conheciam o contato do traficante, sabiam onde era a casa de não sei quem, onde ficava o corpo. Muitas vezes eles ajudavam a produzir a luz da cena, né? Botavam os faróis em cima dos corpos. Então, ah, o próprio Conceição, quando me contou essa história, né? Ele não é ator, né? Então a gente ficou um pouco inseguro de dar um personagem que tinha muita sim. cancha pra ele. Ele foi o Então motorista na ele série. faz um dos motoristas, que é um personagem que tem uma aparição em 2 episódios, assim, Ah, mas foi entendi. muito. Eu, E tem um outro Mas fotógrafo do NP, que é o Aloysio Maurício,
que ele interpreta o pai do Bebê Diabo. Então, Sim. e aí já com Gente, uma cena já mais dramática, já com e arrasou assim, ele fez de uma forma brilhante. essa Mas história ao do mesmo bebê tempo, diabo. Tânia, Conta. O Zé Luiz da Conceição, né, grande fotógrafo, ele não é um ator profissional, mas ele era ator, inclusive, no trabalho do dia a dia do NP, né? Porque o Conceição era conhecido e é conhecido até hoje pelos seus pares aí como um cara muito criativo, que se fantasiava para entrar em matérias, que se fazia passar por outras pessoas. A gente tem que lembrar que o NP não era um jornal muito bem recebido em muitos lugares, em muitas coberturas, né? O NP ia fazer, sei lá, uma festa de lançamento de uma novela, não sei o que. Os atores não queriam falar com o NP. Né? Então, É, os profissionais do jornal tinham que se virar para conseguir as matérias. E o Conceição era mestre nisso, se esconder em lugares, fingir sabe, de uma coisa para poder entrar num local onde ele não deveria estar para fotografar. Era maravilhoso, assim. maravilhoso. Nossa, que maravilhoso. Figuraça. Que incrível. E aí, na própria, nas histórias e tal, a gente vai, né, nos diálogos, a gente vai entendendo algumas chaves. E uma delas é que, numas conversas, alguém diz para alguém que é o diretor lá. Fala que que o que ele acha lindo é porque o Notícias Populares não se mantém com assinaturas, é com a venda Sim, em banca. Ou seja, a sim. cada dia você tem que vender o seu peixe. A cada dia tem que ter uma manchete ali que seja capaz de vender o jornal. É Desafiador, legal até né? é legal explicar para as pessoas hoje o que isso significa, né? Porque a maioria dos jornais na época, né, anos 90, 2000, elas tinham uma base de assinantes muito grande. A grande maioria dos exemplares lidos eram exemplares de assinantes, né? Então você já tinha uma base na qual, digamos, o jornal já lucrava, já sabia quantos leitores ia ter naquela edição. O NP não, o NP nunca teve assinatura, tá? Então, cada edição do jornal era uma luta diária para vender jornal na banca, Gente. né? Então você tinha que fazer manchetes muito chamativas, você tinha que ter uma foto muito legal e muito impactante na capa, porque senão as pessoas não compravam Não o jornal. comprava. E a gente É, tinha diariamente reuniões para avaliar a venda do dia seguinte, do dia anterior. nossa, Então a gente imagina. sabia, por exemplo, uma edição que não tinha dado certo ou não, era como se fosse uma coisa em tempo real hoje, a gente tinha com 24 horas de Sim. diferença antigamente, assim. É como fazer um Era vídeo e era uma depois ficar escola. vendo lá quantas pessoas viram e tal, se foi bem Exato, sucedido ou exato. A não. gente tinha que tentar adivinhar se a capa ia ser boa ou não, né? Quer dizer, é uma lição de jornalismo incrível, porque você aprende a entender a cabeça do leitor, aprende a saber o que vai funcionar, o que não vai. É, Foi uma escola é. impressionante, Mas assim. é um jornalismo também um pouco duvidoso em alguns pontos, né? A história do bebê diabo, vou Sim, voltar ao bebê diabo, né? Era um delírio aquilo. E aí publica que nasceu um bebê com jeito de diabo e tal, e aí começa a ter as pessoas começam a ver o bebê diabo, as pessoas aí começa a ter um delírio coletivo provocado pela notícia. Olha isso. Olha que quer falar sobre o irresponsabilidade. bebê, Marcelo? Quem vai falar Acho o sobre o Bebê tal do Diabo bebê? fascinante, né? Porque ele é um surto de histeria coletiva, né? E ele coloca os jornalistas um pouco numa encruzilhada, né? Porque como é que você vai negar uma pessoa que está dizendo que viu o diabo, que detalha com minúcias como é que ele era, como ele falava, como ele cheirava, as palavras que ele disse, quem era o pai, quem era a mãe, para onde ele foi. E foi uma avalanche dentro da redação do Gente, jornal de pessoas ligando, dando informações sobre ele. Se você vai que loucura. Eita. ler as Ah, matérias, o texto em si, você vê que os jornalistas estão um pouco constrangidos. Que eles falam, olha, fulano disse. E eles dão até o outro lado, né? Tem sempre um padre ou um médico para desmentir a história. Só que como toda boa histeria coletiva, né? Só piorava, porque se um padre e um médico diziam que não existia bebê diabo, eles estavam querendo encobrir alguma coisa, eles estavam querendo cobertar a verdade. É tudo uma grande conspiração para negar a existência do bebê diabo. Então só foi piorando a situação quanto mais os jornalistas queriam dar o outro lado, né? Então, hum, não tem. Tá complexo.
Travou? Será que voltou? Nossa, foi só a gente falar do bebê diabo, não é por Eu, nada não, hein? Não é por nada é, não. Mas você vê eu, que eu tô deu problema travado aqui, aqui. não, né? Não, você voltou. Marcelo, você estava falando aí alguma coisa aconteceu que talvez o bebê diabo tenha interferido. E pior que se Ah, eu não, falar acho que eu isso, terminei alguém de vai falar. acreditar. Esse que é o meu medo. Se a gente fala, tem gente que sempre que acredita. Mas você Não, eu falou fiz que uma pausa, acho que não, mas deu uma travada mesmo. Aí você estava falando que deu uma histeria coletiva, e aí os jornalistas começaram a se preocupar, e a cada desmentido só reforçava, né? Porque as pessoas já estavam sim. convencidas de que estava circulando um bebê diabo na cidade. Que loucura! E também na série, bom, a gente está falando sobre a série Notícias Populares, que está sendo apresentada pelo Canal Brasil. São 7 capítulos, é delicioso. São histórias baseadas em notícias mesmo, que foram trazidas pelo icônico jornal Notícias Populares. E a gente está aqui com o jornalista André Barcinski e o cineasta Marcelo Caetano. E aí tem as histórias e tem toda a dinâmica da redação do Notícias Populares, que é delicioso da gente acompanhar, ainda mais para quem é jornalista, né? E é Sim. muito peculiar. Existia mesmo na redação um pessoal que fazia sessão de, sei lá, espírita, dentro da redação? Porque Olha, na série tem Tânia, isso, né? o Notícias Populares era um jornal cuja redação era muito participativa, digamos assim. Os leitores iam à redação do jornal para entregar, para sugerir matérias, para reclamar, para elogiar. Eu cansei de ver artistas entrarem lá para divulgar seus shows, entendeu? Trio Los Angeles ia lá toda semana, Pedro de Lara ia lá, era assim uma presença normal, assim, sabe? Aconteciam coisas na redação do Notícias Populares que não aconteciam em outros locais, né? Bandas iam lá para serem fotografadas, essas duplas sertanejas. Então era uma redação Que muito delícia. viva, né? Então acontecia assim, o jornal tinha uma seção, tinha uma coluna de espiritismo e parapsicologia, né? E fenômenos sobrenaturais. Então sempre iam pessoas videntes, curandeiros, iam lá para se exibir, para mostrar seus poderes e tal. Era fascinante, assim. Para serem entrevistados, ou seja, para mostrar que eles eram merecedores É, de um registro no jornal. sim, mas assim, o NP era um jornal que não discriminava em relação a nenhum tipo de grupo, né? Foi um dos primeiros jornais, talvez o primeiro, né, Marcelo? Não me lembro, a ter uma coluna LGBT de noite, né? Um dos primeiros, né? Tinha uma coluna de heavy Foi o metal segundo. no jornal. Foi o segundo, né? Tinha uma coluna de música de heavy metal, tinha uma coluna de futebol de várzea, tinha uma coluna de sertanejo, quer dizer, tinha tudo, tinha coluna sindical, né? Ele tinha um jornal realmente múltiplo, assim, que atendia a um espectro imenso de público, muito diverso. E essa questão das travestis, né, que tinha sempre muito espaço no Notícias Populares. É, era um jornal que, ao mesmo tempo que explorava essa coisa do crime, tinha também um lado mais progressista? Ou a abordagem com as travestis não era exatamente progressista? Eu acho que era bastante ambígua, porque você tinha muita criminalização das travestis que estavam na prostituição. Então você tinha muitas capas do jornal que falavam disso. Ao mesmo tempo, por exemplo, uma personagem como a Roberta Close foi descoberta pelo NP, ela foi criada pelo NP, né? Ela foi lançada à fama pelo jornal. Né? Uma matéria bastante complicada para os dias de hoje, mas que na época fez bastante estardalhaço, que é a mulher mais bonita do Brasil é um homem. Né? Era o título da matéria. Então tinha uma relação bastante ambígua, ao mesmo tempo que algumas meninas iam lá no jornal para fazer fotos, para anunciar shows, para anunciar massagem. Então tinha. Era complexa a abordagem, assim. Verdade. Uhum. Mas era um dos poucos jornais que falavam sobre esse universo do underground paulistano do centro de São Paulo. Então, você não poderia dizer que elas eram invisibilizadas, mas era uma representação complexa, né? Quer dizer, ao É mesmo muito tempo que engraçado que até. explorava a imagem, inclusive com um viés conservador, dava visibilidade. Tinha os dois lados, né? Sim. Bem recentemente, nos últimos dias, uma conselheira dos direitos humanos de Pernambuco entrou em contato comigo para eu
apresentar a pesquisa que eu tenho do Notícias Populares para ela, porque